por que a gente tá aqui? O que foi que tu fez agora, esse abdominal? Ah, pois é, eu não tenho muito tempo com esse monte de atividade, então eu aproveito. A hora que eu boto para cozinhar os ovos e os legumes, que são aqueles 8 minutos, eu venho e faço abdominal. Sim. Porque as pessoas às vezes falam, pô, que bacana o teu abdômen e tal. O abdômen é importante não para ficar bonito, mas para segurar as costas. Eu não poderia correr o que eu corro se eu não tivesse o abdômen forte. Então eu aproveito esse tempo e venho aqui, não faço mais que 5 minutos, bem tranquilo, às vezes ouvindo uma musiquinha, às vezes normalmente dou uma ensaiadinha no meu tamborim com a pele de estudo, que não faz barulho. Então eu aproveito esses 5 minutos e faço todos os dias, mas todos os dias sem sofrer, só sentindo prazer. E eu faço esse abdominal assim, deitado no colchão para não machucar as costas, com a perna erguida de forma que eu não tenho nenhum problema na lombar. Isso é de cada uma, a pessoa tem que também lá falar com o seu preparador físico, o seu educador físico, para ver se está legal. Mas o que eu quero dizer é que não precisa sofrer para ter um abdômen forte e definido, se for o caso. Tem que fazer com frequência. É inevitável fugir dessa pergunta. Quando é que tu começou a correr? Quando é que começou a questão de correr de sunga pela cidade? Eu comecei a correr há 19 anos. De roupa? De roupa, normal, toda aquela tralha, moletom, aquele monte de coisa. No inverno. No verão, camiseta. Aí um dia eu esqueci a parte de cima, tava friozão, 7, 8 graus, lá na Padre Chagas. Corria Moinhos lá, corria mais lá do que qualquer outro lugar. E aí, como eu já tava com as coisas lá, e tinha gente pra correr comigo, daí eu disse, eu vou. Aí eu tirei e fui sem camisa. E aí as pessoas começam a ficar doente, pneumonia, vai morrer. Aí eu não fiquei doente, eu não peguei pneumonia, eu não morri. E aí daquele dia em diante eu nunca mais quis correr de roupa. Até porque a roupa molha e sua, isso é uma coisa importante. A roupa, quando eu corro, transpiro, sua muito. E aí começa a gelar. Depois de uma hora meu corpo não segura a temperatura. E aí dava contratura, era bem desconfortável. E aí daquele dia em diante eu corri sem camisa e foi super legal. Tem que lavar menos roupa, muito mais ecologicamente correto. Sim. É verdade. Então, mas olha só, o mistério que pega nisso tudo. Como é que o que faz que tu não fica doente correndo no inverno 0 graus, como eu já vi várias vezes correndo a 5 graus na rua? Eu também não sabia o que ia acontecer. Depois eu fui estudar bastante sobre isso, eu entrei na psicologia da URGS e lá conheci um professor, o Maurício Pinto, doutor em psicologia do esporte. A gente fez 2 anos esse trabalho de pesquisa que resultou nessa palestra que eu dou. Então ali eu aprendi que tem a ver provavelmente, porque eu não posso provar isso, com a questão dos neurotransmissores. Quando a gente corre, a gente produz uma série de neurotransmissores, entre eles a dopamina, a endorfina, a ocitocina, e esses neurotransmissores são responsáveis por um aumento da imunidade. Então, na verdade, eu fui aprendendo que acontece eu sinto isso, quando eu estou correndo e está bem frio, por exemplo, vou correr e está 2 graus, 4 graus, que é mais comum. Eu sinto em que em determinado momento eu estou com a imunidade preservado, eu me sinto blindado, isso é a coisa mais louca. E aí isso tem a ver com uma certa frequência, com uma certa velocidade, e eu sinto que ali eu estou com o corpo completamente fechado, tanto que eu posso parar de correr e fico nos eventos, tudo que é evento de rua, me considero um ativista em todas essas questões culturais que acontecem em Porto Alegre, e todas as festas de rua, e eu fico parado 1 hora, 1h30, 2 horas, e aí percebo quando vai mudando isso. E aí, se for o caso, vou lá e corro de novo. Então tem uma questão cerebral muito forte nisso. Mas quando eu corro, eu relaxo totalmente. E eu acho uma coisa bem importante. Ninguém tem que fazer isso também. As pessoas devem se exercitar no inverno, mas elas têm que ir do jeito que elas se sentem confortáveis. Mas é possível correr com menos roupa. O problema é que eu vejo as pessoas fazerem o contrário. Elas vão com as extremidades de fora e cheio de roupa que eu tapo só o que precisa, onde a gente perde muito calor, que são as mãos, que eu vou de luva, e uma touquinha. E aí meu corpo parece que está extremamente... Parece que eu estou de casaco e eu estou sem nada. Sabe que no começo, quando eu também te via correndo... São tudo coisas minhas, assim, na minha cabeça, né? Mas quando achei que tivesse um movimento ativista, assim, então assim, até super ligado isso. Pensa. Eu pensei, tipo, o cara tá correndo, tipo, será que tem uma mensagem aí nesse lance de tá correndo? Cara, isso é a coisa que eu acho mais legal. Primeiro assim, eu não construí, as pessoas dizem que eu sou um personagem, eu não construí nada, eu nunca pensei em ser personagem nem nada. Tudo foi uma adaptação. Eu uso esse chapéu porque eu tenho cabelo comprido, o cabelo molhava com o suor, estragava, as pessoas acham que é brincadeira, mas eu tenho cabelo comprido. E
E eu uso esse short porque o short de nylon ele me machucava no meio da perna, suava, ficava gelado ou assava. Então foram todas as adaptações. Aí começaram, eu não tinha mídia social nenhuma, fui ter Facebook há 3 anos. Então isso eu acho que dava muito pano para manga, muito mito, muita história. As pessoas falavam que eu era drogado, que eu era policial, que eu era dono da Panvel. Tem uma história que rola que eu sou dono da Panvel porque eu entro há anos, as pessoas me chamam de Panvel. Eu entro, a Dani já viu isso, né, Dani? Já chama de Panvel. E aí eu entrava na Panvel da 24 ali direto, sem o... Chamava de chefe. Aí o pessoal que mora na rua achava que eu era dono da Panvel, me pedindo coisas. Tá? Às vezes eu comprava as coisas para dar para eles. Umas histórias muito legais com os moradores de rua, são meus grandes parceiros. E aí... Então, na verdade, daí depois começou a sair coisa na mídia, jornal, TV e tal, e isso vai gerando curiosidade. E aí depois com a música, daí eu tinha vários apelidos também, Gasparzinho, imagino por ser branco, francês, que eu nunca entendi, porque professor, muita gente me chama de professor, pensa que eu sou professor de educação física, eu sou de inglês, pelado, e aí a história do cara da sunga, quando o Carlinhos Carneiro, o vocalista da Bidê Balde, do Império da Lã, fez essa música, ele fez, né? Não é da Bidê, mas... Sim, a gente estava lá no dia da composição dessa música. Lá. E aí quando ele fez essa música, no outro dia um cara fez um vídeo, o Gonzalo Graham fez um vídeo e botou essa música de fundo. E aí isso pegou, deu uma viralizada. Então eu corro na Cidade Baixa, o pessoal canta, o cara da sunga apareceu. E aí pegou esse negócio de cara da sunga. E eu me assumi como o cara da sunga. E aí eu me assumi artisticamente como o cara da sunga. Então, quando eu tô tocando meu tamborim na Turucutá, se eu tô lá de brincante no bloco da Laje, ou no bloco do Império da Lã, eu sou o cara da sunga. Eu escrevo no Facebook também, tem um álbum lá, o cara da sunga e umas palavras improváveis. Antes eu escrevia nos ZH Moinhos, e depois terminaram com esses cadernos de bairros e eu comecei a escrever no Facebook, e é muito legal. Então eu me assumi como artista, o cara da sunga. E isso acabou sendo bem bacana, porque facilita, em vez de cada pessoa chamar de um nome. E hoje eu me sinto artista nesse sentido, assim, eu corro ao meio-dia no centro, na Rua da Praia, quando eu posso, em alguns horários de intervalo, e eu percebo assim que isso certamente deve gerar algum questionamento, que é o que a arte faz. Então eu acho que eu estou correndo porque me dá prazer, é o que eu posso fazer, eu trabalho no centro. Mas eu imagino que não está atrapalhando ninguém. E muita gente chega para mim e fala, eu comecei a me exercitar, parei de fumar porque eu te via correndo, mudei minha alimentação, pessoas que eu nunca conheci, não conhecia antes. Então isso é muito rico. E cada pessoa vai enxergar uma coisa, né? Então eu acho que a função da arte é essa, é questionar, é fazer a pessoa pensar. Então hoje eu me sinto assim, é bem bacana. E tem gente que vai ver em mim a liberdade, tem gente que vai ver a coragem. As pessoas chegam e dizem, admiro a tua coragem, a tua espontaneidade, a tua afetividade. Cada pessoa vai enxergar nesse que diz que é o personagem aquilo que ela está querendo ver. Muitos a questão da saúde, outros a questão de desapego, de uma simplicidade, de uma certa ingenuidade. Então eu acho que isso é de cada um, cada pessoa vai ver naquilo ali que está passando ali na frente o que ela quer. Eu nunca tive a sensação de ver o cara do som correndo e ser, aquele é um excêntrico, sei lá, um cara dono da Panvel, excêntrico, tem nada para fazer, veio correr aqui. Nunca tive essa sensação, sempre tive a sensação de, esse cara tá passando alguma coisa. E tu sabe que dentro dos meus devaneios de às vezes estar num café e tu passar milhão assim correndo, por mim, pelo Joia, tava parado ali na Pelotas, ali no Café Pelotas, e tu passa. Eu sempre penso assim, cara, tipo assim, cara, o que quer dizer isso? Eu sempre, tipo assim, tem alguma coisa além do só estou correndo. E não é só isso, mas é também isso, né? A motivação, porque se fosse uma pessoa correndo comum, normalmente correndo, eu não pararia e me questionaria o ato da corrida e tal. Mas toda vez que tu passa, isso que tu disse, eu me lembro de atividade física, do exercício, eu vejo, o cara tribom ali, o cara sarado. Não, e tipo, eu ficava ali, tipo, putz, correr, batendo, voltava, já me impunha a questionar. Já estava eu ali, através desse ato porque a gente pode chamar de o que quiser, de saúde, de corrida, de artístico, que estava produzindo ali um conteúdo, né, aí um termo artístico, para as pessoas, e eu mesmo era uma das pessoas, né, me vejo como público nesse momento, me pegando assim, sabe, tipo, poxa vida, eu tenho que correr, tenho que botar atividade, não sei o que e tal, e o ato porque tu tava de sunga correndo, né.
Que legal isso, né? E agora me ocorreu também uma coisa, até em termos de mobilidade. Hoje em dia a gente tem um problema grande de transporte, então a bicicleta é um meio de transporte, mas eu também vou correndo nos lugares, né? Eu saio bastante à noite e acho que isso é uma coisa que chama atenção. Eu tô no meio da boemia. Eu corro à noite, à madrugada, e depois vou pra noite. Então eu vou correndo até a casa da minha namorada, troco de roupa lá e vou pra João Alfredo, ou às vezes vou com ela assim, entro levo uma sacolinha e troco de roupa dentro do 512, já fiz isso no Ocidente, né? Boto uma camisa e entro assim. O pessoal já te reconhece, meu, como o cara só deixa tu entrar, tranquilo, não só deixa, curtem a história e tal. Então, eu acho que tem essa coisa até do transporte, entende? Por que não a gente ir até algum lugar correndo? Inclusive em São Paulo, eu andei vendo essa semana que tem uns grupos aí de pessoas que estão trabalhando essa questão de ir para o trabalho correndo. Né? Sabe, agora eu lembrei assim, uma coisa que eu não era ainda amigo do Tonho Croco, pessoalmente, conheci ele só como artista, e há uns 2 anos ele me parou na João Alfredo e me falou uma coisa assim, cara, deixa eu te dizer uma coisa, tu, por favor, continua correndo, segue correndo, não para de correr. Eu, assim, isso é de uma importância para nós, isso passa uma pureza, uma leveza, a gente sai de um bar, de uma noite, bebeu, enfim, fumou e tá pesadão, tá feliz, mas tá pesadão, e vê tu passando e isso passa uma pureza, é como se limpasse a alma. E ele falou assim, tu tá correndo, tu tá sem roupa, tu tá exposto, tu tá num estado de afetividade, de naturalidade, que isso passa uma coisa muito legal pra gente. E aquilo me chamou a atenção, ele sendo um artista, porque várias pessoas falam um pouquinho de cada coisa e ele sintetizou coisas que as pessoas falam separadamente, assim, num parágrafo. Eu achei aquilo muito forte, assim, fiquei muito feliz daquele dia, fiquei amigão dele. E é verdade mesmo, cara. Essa é... Bom, eu falei isso antes de ouvir isso disse agora, e essa é a sensação mesmo de ver, tipo assim, isso sempre lembra a saúde, isso sempre lembra algo bom, sabe? A corrida é uma coisa boa, a respiração é uma coisa boa. Isso te ver ali é um símbolo mesmo. É muito legal isso, cara. Que bacana, eu fico muito... E isso é uma das coisas que fez com que eu continuasse correndo. Porque é justamente essa troca com as pessoas na rua que me incentivou esses anos todos. E eu digo para as pessoas, olha, vai fazer... Primeiro, acha uma atividade que te dê prazer. E outra, que interaja com as pessoas. É importante essa interação, seja o que for uma caminhada, ou se vai jogar um futebol, uma natação. Mas se for correr, conversa com as pessoas, porque é isso aí que vai garantir também que tu queira ir no outro dia. Sem contar que uma coisa também quimicamente importante, que o próprio exercício produz quimicamente a dopamina, que é no cérebro responsável pela motivação. Então, se a gente não vai num dia, às vezes no outro, a gente está com preguiça. E quanto mais frequente a gente faz, mais o cérebro está afim de fazer. Então, na verdade, E todo mundo fala isso, eu fazia academia, entrei na faculdade, parei de fazer e nunca mais quis fazer. Então, as pessoas dão depoimentos de uma coisa que é científica. Claro. Então, quanto mais fizer, quanto mais se mexer, desde que eu sempre digo, desde que sinta prazer, vai dançar, dança de salão, vai fazer qualquer coisa, hidroginástica, mas se mexa, se estiver afim. Não acho que as pessoas... Claro. Também não acho que ninguém tenha que fazer nenhum exercício, se a pessoa quer. Acho que tem gente que não faz exercício e é feliz uma vida toda também, sei lá, tem uma saúde legal. Né? Isso é muito de cada um. É verdade. Cara, mas assim, ó, siga o conselho do Tonho Croco, não para de correr. Tem uma baita figura, vocês precisam ver, quem mora em Porto Alegre já viu, quem não vê a Porto Alegre é um ponto turístico, o Eduardo correndo nas ruas. Cara, muito obrigado mesmo por nos receber aqui. E não para, cara, tem um patrimônio da cidade. Tá combinado então, dezembro? Dezembro, esperem dezembro, vocês vão ver uma surpresa aí, ó. É nóis!